Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 134. Técnicas de aprendizado. Oi, gente, tudo bem? Hoje voltamos aqui então para o livro do Jim Kwik, Limitless, que é o livro Sem Limite, onde ele fala então sobre como aprender melhor, como usar melhor o nosso cérebro. E nesse episódio, então, eu vou falar de técnicas que ele fala para a gente aprender a melhor. Quem nunca começou a ler um livro e de repente leu 3 parágrafos e não sabe nem o que leu? Não tem nem ideia do que estava se passando. Quantas vezes você leu matéria, estudando e não entrava na cabeça? Passava horas e horas estudando e parecia que não adiantava muito. O que acontece? Ele explica sobre o tempo que a gente precisa para estar concentrado e o tempo de descanso que a gente precisa também. Além de outras técnicas que ele chama do método FASTER. FASTER é mais rápido em inglês, F-A-S-T-E-R. Eu vou falar um pouquinho também desse método para vocês. Então ele começa falando sobre uma técnica que já é bem conhecida, provavelmente você que está escutando já ouviu falar, ou se não ouviu falar, é bem fácil de você pesquisar sobre essa técnica e te convido a pesquisar sobre a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro foi inventada por Francisco Cirillo, é um italiano, em 1888. E ele conta que existe uma técnica de aprendizado, na verdade, de acordo com o tempo que você se concentra, que você se foca num aprendizado, que é importante manter um tempo focado e um tempo descansando. E na técnica Pomodoro, seriam 25 minutos estudando e 5 minutos de descanso. Então, ele aconselha que você tenha um alarme perto de você e que você sete, então, o alarme para 25 minutos e comece, então, a estudar, a ler nesse tempo, nesses 25 minutos. E quando terminar os 25 minutos, você faz um break, você descansa realmente, fazendo alguma atividade, alguma coisa que não exija nenhum esforço mental, para que a sua mente possa descansar. E então essa é a técnica do Francisco Cirillo, a técnica Pomodoro, e Pomodoro, não sei como cada um fala, mas o que o Jim Kwik sugere então é usar essa técnica Pomodoro e você fala assim que a cada 25 minutos de estudo ou de leitura você tem um Pomodoro. Então, a cada 25 minutos, um Pomodoro. Então, você consegue ver quantos Pomodoros você consegue estudar, ler durante um determinado tempo, sempre respeitando 5 minutos de descanso. E ele fala por que é importante fazer isso. Por que você fica 3 horas seguidas, sem intervalo, sem parar para comer, sem fazer nada, é prejudicial e acaba afetando muitas vezes a tua memória sobre o que você está tentando ali aprender. É porque ele fala que a gente precisa criar começos e fins no momento que a gente está estudando. Ele fala assim que tem pesquisas que falam que nós esquecemos 50% do que nós aprendemos na última hora, em 1 hora de estudo. Então, se ficou 1 hora estudando, a gente consegue esquecer já 50% dessa última hora que você aprendeu. Agora,
E ele fala que no 70% do que você aprendeu nas 24 horas, você também acaba esquecendo. Então, é muito fácil a gente esquecer se a gente faz um esforço muito puxado por um longo tempo sem intervalos. Porque ele fala que a nossa retenção, ela começa num pico alto. Então, quando a gente começa a ler, a estudar, nos primeiros minutos a gente está com a atenção super boa, então a gente consegue estar bem concentrado. O tempo vai passando, a nossa concentração vai diminuindo num sentido que a gente pode ficar quase sem nenhuma atenção. A gente acaba lendo coisas que a gente não vai lembrar depois. Depois a nossa retenção, ela volta a ficar ativa, digamos assim. A gente acaba tendo mais retenção no final. Mas a gente tem esse começo de começos e fins. Então, assim, durante o meio desse intervalo, é o teu período com menos foco, mas o início e o fim você está mais focado. Então, ele fala que por esse motivo, é interessante ter períodos mais curtos, que seriam os 25 minutos, né? Um pomodoro. Então, você lê durante 25 minutos, onde você vai estar tendo esse período de começo e fim de um estudo. Terminou os 25 minutos, você descansa a tua cabeça, levanta, toma uma água, dá uma volta, deu 5 minutos no relógio, você recomeça. E assim você tem mais atenção, mais foco no seu aprendizado. Eu achei isso super interessante, porque tem muita gente, como eu também já deixei muitas coisas para estudar de última hora. Às vezes você fica muito tempo focado e esquece de dar um descanso para a tua cabeça. E eu tô usando desde que fui lembrada dessa técnica, porque eu sabia dessa técnica, mas já tinha esquecido. E nesse livro ele me lembrou dessa técnica e comecei então a ler o livro dele usando a técnica Pomodoro, que eu tenho um aplicativo de concentração, onde tem uma música ambiente, e eu coloco ali 25 minutos. Quando acaba os 25 minutos, a música acaba, então eu sei que nesse momento é o momento de eu descansar. E depois eu marco ali um break, uma pausa de 5 minutos, e depois eu volto meus 25 minutos de aprendizado. E ele fala, então, maneiras de como você está mais aberto, de você aprender melhor com o que você está querendo aprender. Ele fala, então, no método FASTER, que é a FASTER Method, que é o método mais rápido, que são as letras FASTER. F para forget, que é esqueça. Letra A para act, como estar mais ativo. S para state, que seria o seu estado emocional. O T seria para o teach, que seria ensinar. A letra E, que seria enter, que seria registrar aquela atividade. E a letra R, que seria o review, que é revisar. Então agora eu vou falar de cada uma. O forget, que é o esquecer, ele fala assim que quando a gente está pronto para aprender alguma coisa, a gente tem que esquecer o que a gente já sabe, no sentido assim, não chegar para algo que você vai aprender já pensando, já ouvi falar sobre isso, eu já sei um pouco disso, porque assim você se fecha para novos ensinamentos, novas ideias que estão para aparecer. Você não deixa a tua cabeça totalmente aberta para todas as informações que estão para vir. Ele faz até uma analogia que por que as crianças aprendem tão rápido? Porque elas têm a cabeça bem mais vazia que a nossa. E eles sabem que eles não sabem. Eles sentam para aprender porque eles sabem que eles não sabem. Já nós adultos acabamos sempre tendo aquela pretensão de saber já o que vai ser dito, o que vai ser ensinado. Vem aquela situação, pode falar, mas eu já sei do que você está querendo dizer, ou já sei um pouco sobre isso que vocês estão falando. Então, se a gente tem essa mente fechada do eu já sei alguma coisa, você acaba perdendo muita informação que está para entrar através de uma leitura, de um estudo que você está fazendo.
Então, ele lembra aqui uma frase que talvez vocês já ouviram falar também, que a mente é igual paraquedas. Ela só funciona se estiver aberta. E ele fala que, ao contrário do que muita gente pensa, a cabeça ela não consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então a gente precisa, além de esquecer o que a gente já sabe, esquecer o que está acontecendo ao redor e estar completamente presente no momento que você está estudando. Por isso que técnicas como essa do Pomodoro, de ter um tempo específico, que você sabe o começo e o fim, que você desse começo e fim você vai estar comprometido a estar naquele momento presente, te ajuda então a estar bem mais presente para você aprender mais. Então, voltando, a gente está falando aqui sobre esquecer. Você vai começar a aprender alguma coisa, então esqueça o que você já sabe, esqueça do universo que está ao teu redor e esteja completamente presente. E ele fala outra coisa, se você começar a estudar, começar a ler, e muitos pensamentos, informações ou até preocupações que acabam aparecendo na sua cabeça, sem você querer, mas assim, você ali tá ali tentando estudar, tentando ler, só que tá ao mesmo tempo passando mensagens na tua cabeça, tentando aprender coisas que estão desculpa, tá vindo informações sobre, sei lá, compromissos que você tem que fazer. Ele fala pra você sempre ter um caderno do lado, um caderno de anotações que você coloque esse momento, essas coisas que aparecem na tua cabeça que não fazem parte do teu aprendizado, que você escreva. Porque ele fala que aquilo que você resiste, persiste. Então, se você ficar resistindo a não pensar naquilo, você vai ficar pensando naquilo. Então, aquilo que você resiste, persiste. Então, tire da tua cabeça e coloque no papel, coloque num caderno do lado, e assim você vai estar com a cabeça mais livre. Outra coisa é esquecer as limitações. Esqueça se alguém um dia falou para você, ou se você acredita que você não tem a capacidade de ler, que você não tem a capacidade de aprender, que infelizmente tem muita gente que foi dito isso. Esqueça isso. Tire essas limitações da cabeça, realmente fique aberto e totalmente disposto a aprender o que você quer aprender naquele período que você, então, se comprometeu a aprender. Beleza? Então, essa é a primeira letra, a letra F do forget, que é o esqueça. A segunda letra, a letra A, que é o act, é ser mais ativo enquanto você está aprendendo. No sentido de pegar notas, passar highlight, agora sublinhar as informações quando você está lendo. Isso é uma coisa que eu faço bastante. Se vocês pegarem meus livros, vocês vão ver que tem anotações. Eu vou pegar a caneta e vou sublinhar. Porque isso você está sendo ativo, isso está chamando atenção para aquele momento, para aquele aprendizado. Só que ele fala assim, cuidado com quando você vai sublinhar as coisas, porque tem gente que acaba sublinhando o livro inteiro, a apostila inteira. E ele fala assim, se você fizer tudo o importante, nada é importante. Então tem que saber também sublinhar as coisas. A próxima letra é a letra S de state. State seria para o teu estado emocional, a sua energia. Ele fala que é importante você pensar onde que você vai estudar, arrumar o seu ambiente, deixar ele gostoso, organizado, de uma maneira que isso deixe a energia do momento daquele lugar mais favorável para o seu aprendizado também. Ele fala também que humor ajuda bastante quando você dá muita risada, isso ajuda bastante no aprendizado. Então, às vezes, buscar, sei lá, escutar uma piada, alguma coisa que te deixe num humor, num estado bem mais animado, digamos assim, ajuda também a você aprender mais. Então, sempre buscar estar num estado de alegria, de fascinação. E é interessante que ele fala assim, queira ler, queira aprender aquilo de uma maneira assim, nossa, o que será que eu vou descobrir aqui?
Então, esteja sempre assim, curioso, com aquele fascínio, com aquela alegria, o que eu vou aprender, o que está entrando de novo na minha cabeça. Então, ele fala que se a gente está muito desanimado, não ajuda, você não vai acabar aprendendo muita coisa. Então, assim, o que eu tenho para aprender? Seja curioso sobre o tema que você está estudando. A próxima letra é a letra T de teach, que é aprenda. Teach quer dizer ensinar. Então, ele fala assim que a gente deve aprender com a intenção de ensinar. Porque quando a gente ensina alguma coisa para alguém, a gente aprende 2 vezes. Então, por exemplo, uma coisa que eu tô falando para vocês é como se eu estivesse, entre aspas, ensinando vocês, porque eu tô repassando a informação que eu aprendi, e com isso faz com que eu consiga gravar mais fácil na minha cabeça. Porque no momento que eu escrevi as minhas anotações, no momento que eu li o livro, escrevi minhas anotações, eu estava já com a intenção de passar isso para frente, de mostrar para mais gente a importância e como aprender. Então, isso é muito interessante. Você que está escutando, se achar isso interessante também, converse com alguém sobre o assunto. Você já ouviu falar da técnica Pomodoro? Já ouviu falar do Faster Method, do Jim Kwik? E assim você abre uma discussão e você aprende. Isso acaba ficando para sempre na tua cabeça. A penúltima letra é a letra E, que é o Enter. Enter, ele coloca para você entrar na sua agenda, para você colocar na sua agenda um horário para você ler, um horário para você aprender, porque o que não é colocado na agenda não é feito. Ele falou, a gente coloca o nosso o horário marcado no dentista, o horário marcado no cabeleireiro, são compromissos que a gente coloca na agenda e a gente faz. E a gente tem que ter o hábito de colocar na nossa agenda um horário para leitura. Às 3 horas da tarde, sei lá, tô inventando um horário aqui, eu vou parar e vou fazer 2 pomodoros de leitura. Porque isso faz com que a gente cumpra o que está na nossa agenda. A gente dá importância para aquele momento, para aquele momento de leitura e de aprendizado. E a última letra seria review. Review, que seria revisar. Ele fala que quando você então volta para os seus 25 minutos de leitura, de aprendizado, que vale a pena você voltar algumas páginas e rever o conteúdo que você estava vendo antes, de uma maneira rápida, mas para que você relembre aquilo. Isso vai ajudar bastante a você a criar uma memória muito melhor daquilo que você estava vendo. Então, como você estava pegando anotações, como você estava sublinhando informações importantes, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu vou começar uma nova página, um novo capítulo, eu volto alguns capítulos, dou uma olhada nas linhas que eu sublinhei, nas minhas anotações, e isso refresca o meu aprendizado e eu continuo. Então, isso também é bem interessante. Então, essas foram as letras do Faster para a gente ter, então, um aprendizado mais eficiente, né? Mas que a gente vai sair de lá feliz com o resultado, porque a gente leu, aprendeu e lembrou, que é mais importante, né? Então é isso, gente. Era isso que eu queria passar para vocês sobre essas técnicas de aprendizado do Jim Kwik. Esse livro é muito interessante e espero que essas técnicas ajudem vocês nas próximas vezes que vocês precisarem de foco, de atenção, aprender alguma coisa. Todo mundo precisa aprender alguma coisa todo dia, que isso consiga ajudar vocês. Beleza? Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora.
Você pode achar mais informações sobre mim no meu site andreabrito.com ou no Instagram dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!